Papo de Judô é um oferecimento do Profep Max, sua plataforma de judô na internet. Mais sobre o Profep Max ao final do vídeo de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Judô, um espaço para a gente conversar de uma maneira mais descontraída sobre os nossos assuntos favoritos. Hoje o nosso Papo de Judô é sobre o Campeonato Mundial de 2021 que acabou de terminar. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o evento e as coisas que o cercaram e fazer uma análise também das categorias, o desempenho dos brasileiros, o desempenho dos demais atletas e como é que isso impacta a preparação de todos para a Olimpíada daqui a 3 semanas. Bom, vamos começar dando uma olhada em como ficou a situação do Brasil para a Olimpíada. Nós não teremos judocas brasileiros nas categorias leves, nem no masculino nem no feminino. Certamente a situação do doping da Rafaela Silva foi determinante para que nós não tivéssemos representantes entre as mulheres nos 57 quilos e também não teríamos representante no menos 73. É a primeira vez em muito tempo que não vamos com uma equipe completa para a Olimpíada, mas tenho certeza que os atletas que lá estarão nos representarão muito bem. Outra definição que era necessário se fazer nesse Mundial é quais seriam os atletas que nos representariam no meio pesado masculino e nas categorias do pesado masculino e pesado feminino. Daqui a pouquinho, quando estivermos analisando cada uma das categorias, vamos aproveitar então para falar quem é que representa o Brasil na Olimpíada de Tóquio daqui a algumas semanas. Bom, em termos de evento foi perfeito. A organização, o evento em si, as transmissões, né? Nós tivemos transmissões pela internet, por alguns canais, também algumas transmissões pela televisão, né? Mas tudo correu dentro do programado, a presença dos atletas de uma maneira segura. O ambiente era diferente, né? Em razão do momento que nós vivemos, mas tivemos um excelente evento na Hungria, inclusive em alguns momentos com a possibilidade de presença de público, o que certamente animou muito os atletas e principalmente os atletas da casa, né? Os húngaros estavam lutando em casa, mas sem torcida. Um pouquinho de torcida ali deve ter contribuído para eles conquistarem alguns bons resultados. Nem tão boa assim foi a arbitragem do evento. Infelizmente, o desempenho geral da arbitragem, apesar de termos tido um excelente desempenho, por exemplo, do árbitro brasileiro, que nos representou no evento, o professor André Mariano, inclusive arbitrando as finais. Como vocês sabem, os árbitros também têm uma avaliação de desempenho ao longo do evento, né? E só passam para o bloco final os melhores árbitros e entre eles, né, são selecionados os melhores em desempenho naquele dia para arbitrarem as finais. Aí fica o nosso parabéns para o professor André Mariano. Mas de uma maneira geral, a arbitragem não foi boa no evento. Não passaram segurança, né, vários momentos de grande indecisão dentro do corpo de arbitragem, algumas falhas graves na aplicação de critérios e até mesmo em situações bem objetivas, que não deveriam trazer erros hoje em dia com a filmagem e a possibilidade de revisão. Né, eu acredito que uma melhora seja necessária para que nós tenhamos uma disputa no judô dentro dos Jogos Olímpicos de uma maneira mais tranquila e que o foco esteja mais nos atletas e menos na arbitragem. Fica aqui uma dica, se você ainda não assistiu o nosso vídeo com previsões e análises antes do Campeonato Mundial, tá aqui ele no card, dá uma olhada porque nós vamos estar comentando agora se essas previsões se concretizaram ou não. E não perca, ao final, depois da análise dos pesos pesados, a análise do evento por equipes mistas, que foi maravilhoso. Bom, vamos lá então. Como nós havíamos dito no início do nosso outro vídeo, fazer previsões ou análises antecipadas dentro do judô é uma tarefa ingrata, né? E assim foi para nós no menos de 60 quilos. Nosso favorito, Ryuji Nagayama, foi eliminado na sua segunda luta para o atleta do Azerbaijão. O outro atleta do Japão, Genki Koga, também não teve um grande desempenho, sendo eliminado ainda na primeira rodada para o atleta de Israel. O atleta brasileiro Eric Takabataki, que será o nosso representante nas Olimpíadas, venceu sua primeira luta contra o atleta da Coreia, mas infelizmente na segunda luta caiu e foi eliminado para o atleta da Bulgária. As medalhas dos 60 quilos masculino acabaram ficando em sua maioria no leste europeu. O russo Abdulaziz ficou com o primeiro lugar, o cazaque Kirgzibaev com a medalha de prata e as 2 medalhas de bronze foram para Hosseynov do Azerbaijão e Garrigos da Espanha. No ligeiro feminino fomos um pouco mais felizes com as nossas previsões. Apesar da grande favorita Krasniqi do Kosovo não ter se classificado, perdendo na semifinal para a japonesa e na decisão de terceiro lugar para a atleta da Mongólia, a final ficou por conta das 2 japonesas. Tsunoda e Koga do Japão fizeram a grande final. Nossa representante no Mundial e na Olimpíada, Gabriela Shibana,
perdeu na sua primeira luta para a atleta de Israel. As medalhistas do ligeiro feminino foram Tsunoda, do Japão, em primeiro lugar, Koga em segundo, Figueroa, da Espanha, com um terceiro, e o outro terceiro para Munkbat, da Mongólia. As previsões dos 66 quilos se confirmaram, com a final entre o japonês Yoshiro Maruyama e o italiano Manuel Lombardo. Nosso representante olímpico, Daniel Carlin, não esteve nesse Mundial e não tivemos representantes brasileiros até os 66 quilos. Daniel foi diagnosticado com Covid logo antes do campeonato e acabou ficando de fora. Esperamos ver ele em grande forma agora, nas próximas semanas, nos Jogos Olímpicos. A medalha de ouro dos 66 quilos ficou com Yoshiro Maruyama, que apesar do resultado não desempenhou um judô como todos esperavam. O vice-campeão foi Manuel Lombardo. Em terceiro lugar tivemos Shamilov, da Rússia, e o mongol Yondon Pereli. Na disputadíssima categoria até 52 quilos feminino, a campeã foi Ai Shishimi, do Japão, com a decepção por conta de Astrid Neto, da França, que caiu nas oitavas de final para a atleta da Bélgica, que acabou não se classificando. Nossa brasileira Larissa Pimenta venceu sua primeira luta contra a atleta da Holanda, mas acabou caindo na segunda luta para a atleta de Israel, que acabou se classificando em terceiro lugar. A Larissa ficou de fora. Nós ainda tivemos a presença da brasileira Tassiana César, que lutou por Guiné-Bissau e infelizmente perdeu na sua primeira luta para a atleta da Sérvia. O pódio dessa categoria ficou, em primeiro lugar, Ai Shishimi, do Japão, a espanhola Pérez em segundo e os dois terceiros, com a suíça Kocher e a israelense Primo. O leve masculino talvez tenha nos apresentado a grande surpresa do Mundial, com o favorito Soichi Hashimoto, do Japão, caindo nas semifinais para o atleta Macias, da Suécia. Nosso atleta Eduardo Barbosa fez uma boa primeira luta vencendo o atleta da Alemanha, mas infelizmente já na segunda rodada se cruzou com o campeão da categoria e foi eliminado. O pódio foi composto por Shadatoashvili, da Geórgia, em primeiro lugar, Macias, da Suécia, em segundo, e os terceiros lugares com o japonês Hashimoto e o turco Siloglu completando o pódio. Nos 57 quilos tivemos algumas confirmações e algumas surpresas. Krista Deguchi, talvez a favorita da categoria, ficou em quinto lugar, perdendo a semifinal para a japonesa e a decisão de terceiro lugar para a alemã. Sua compatriota, que disputava a vaga diretamente com ela, foi a campeã da categoria, Jessica Klimkat, fez um excelente campeonato. A sempre competitiva e fantástica atleta Thelma Monteiro, de Portugal, terminou o evento em sétimo. Nossa Kathleen Nascimento venceu sua primeira luta contra a atleta da Jordânia, mas infelizmente perdeu para Hedvig Caracas, atleta da casa, na segunda rodada. O pódio ficou assim: em primeiro lugar pelo Canadá, Jessica Klimkat, depois pelo Japão, Momo Tamaoki, e com as medalhas de bronze, Jakova, do Kosovo, e Stoll, da Alemanha. No meio médio masculino, Matthias Cassi, da Bélgica, confirmou seu favoritismo, saindo campeão e, infelizmente, derrotando o nosso Eduardo Yudi na segunda rodada da participação do brasileiro. A surpresa ficou por conta do russo Kalmurzaev, que acabou sendo derrotado pelo atleta da República Dominicana na segunda rodada. O brasileiro Guilherme Schmidt foi eliminado na primeira rodada para o atleta da Alemanha, enquanto Eduardo Yudi teve duas vitórias, primeiramente contra o atleta da Jordânia e depois contra o atleta da Coreia, antes de se cruzar com o eventual campeão da categoria, Matthias Cassi, e ser eliminado. Ainda tivemos a presença do brasileiro Nassif Elias, lutando pelo Líbano, que foi eliminado na primeira rodada pelo atleta do Cazaquistão. O pódio do 81 quilos ficou composto por Cassi, da Bélgica, Grigashvili, da Geórgia, De Wit, da Holanda e Egutsi, de Portugal. Nessa categoria teremos a representação de Eduardo Yudi na Olimpíada. E além dos nomes que disputaram a categoria no Mundial, vale a pena ficar de olho no israelense Sadi Muki. Como falamos na nossa análise pré-mundial, os 63 quilos há muito tempo tem dono e continua tendo. A apresentação impecável de Clarisse Agbenenu, da França, lhe rendeu seu quinto título mundial e a posição de segunda atleta com maior número de títulos mundiais de seu país, somente atrás do 10 vezes campeão do mundo, Teddy Riner. Nossas duas brasileiras nesse peso tiveram boas atuações, com Alexia Castilhos vencendo suas duas primeiras lutas contra a Grã-Bretanha e a Filipina e perdendo nas oitavas de final para Del Toro Carvajal, de Cuba. Kathleen Quadros, por sua vez, fez mais um grande campeonato mundial de judô, ganhando a primeira luta contra a atleta do Kosovo, a sua segunda luta contra a atleta dos Estados Unidos, perdendo nas quartas de final para a atleta da Eslovênia, que foi vice-campeã da categoria, e infelizmente perdendo a decisão de terceiro para Vermeer, da Holanda. O pódio dos 63 quilos ficou com Agbenenu, da França, Leski, da Eslovênia, Obradovic, da Sérvia e Vermeer, da Holanda. Teremos Kathleen Quadros como nossa representante desse peso na Olimpíada, sempre com grandes chances de medalha.
No peso médio masculino, o atleta naturalizado espanhol Nicolás Sherazadishvili ficou em primeiro lugar como se esperava. O nosso brasileiro Rafael Macedo teve uma boa apresentação, vencendo a primeira rodada contra o atleta da Coreia e depois vencendo também o atleta da Alemanha. Caiu na rodada seguinte para o atleta da Mongólia, que acabou se classificando em quinto lugar. O pódio do 90 quilos ficou com o atleta da Espanha em primeiro lugar, em segundo lugar Bobonov do Uzbequistão e com medalha de bronze os atletas da Hungria e da Suécia. Rafael Macedo será o nosso representante na Olimpíada de Tóquio e, estando em um bom dia, é sempre um grande candidato à medalha. No 70 quilos feminino, a surpresa foi por conta da francesa Marie-Ève Garry, que foi eliminada na primeira rodada para a atleta da Holanda. Bárbara Timo, a brasileira representando a equipe de Portugal, teve uma primeira vitória contra a atleta do Cazaquistão e infelizmente foi eliminada na segunda rodada pela atleta da Irlanda. Nossa Maria Portela venceu a italiana na primeira rodada e a atleta da Tunísia na segunda, perdendo por um detalhe para a atleta do Japão nas quartas de final e, infelizmente, perdendo a repescagem para a mesma atleta da Irlanda que havia eliminado o time. Portela ficou com o 10º lugar no ranking que antecede a Olimpíada. Com esse resultado, a Maria Portela garantiu sua condição de cabeça de chave para os seus últimos Jogos Olímpicos, que esperamos que lhe traga a tão sonhada medalha. Maria é sempre uma força nessa categoria, tendo ganhado, por exemplo, da atual campeã mundial nas 4 vezes que a enfrentou. O resultado final dos 70 quilos ficou com Barbara Matic, da Croácia, em primeiro lugar, Yoko Ono, a atual líder do ranking do Japão, em segundo, e fechando o pódio em terceiro lugar, Van Dijk, da Holanda, e Polaris, da Áustria. Tivemos show no 100 quilos masculino. O então campeão mundial Jorge Fonseca, de Portugal, conquistou o bicampeonato consecutivo, ganhando todas as lutas por ippon, e, na minha opinião, foi o melhor atleta de todo o mundial. Nosso representante, Leonardo Gonçalves, caiu na primeira luta para o atleta da Estônia e Rafael Buzacarini venceu outro atleta da Estônia na primeira luta e, infelizmente, caiu para o atleta da Holanda e foi eliminado nas oitavas de final. Rafael Buzacarini deve ser o nosso representante nos Jogos Olímpicos até 100 quilos. Completaram o pódio, depois de Jorge Fonseca, o atleta da Sérvia, Kukoli, que foi uma grande surpresa nesse Mundial, com a medalha de prata vindo de um 54º lugar no ranking mundial. O sempre favorito à medalha, Varlan Lipartiliani, da Geórgia, ficou em terceiro lugar, e os atletas do Canadá, El Nahas, e da Holanda, Correl, ficaram com os quintos lugares. No 78 quilos feminino, a favorita da categoria, a francesa Madeleine Malonga, ficou com a medalha de prata. Nossa Mayra teve um desempenho abaixo do que estamos acostumados, sem dúvida em virtude do retorno de sua lesão e de ainda não ter atingido o seu melhor nível competitivo, que esperamos que atinja até os Jogos Olímpicos daqui a pouco mais. Mara ganhou sua primeira luta contra a atleta da Bélgica, mas foi derrotada logo em seguida pela atleta da Holanda, Mahindra Verkerk. A medalha de ouro ficou por conta da atleta da Alemanha, Ana Maria Wagner. Em segundo lugar, Malonga, da França, e completando o pódio, Mameu Mek, do Japão, e Giselle Steinhaus, da Holanda. A final do pesado masculino ficou por conta dos favoritos Kokoro Kageura, do Japão, e Tamerlan Bashev, da Rússia. Davi Moura venceu sua primeira luta contra o atleta da Turquia, mas infelizmente foi derrotado na segunda rodada pelo atleta da Finlândia e eliminado da competição. Rafael Silva teve uma ótima apresentação, vencendo suas 3 primeiras lutas, primeiro contra Cuba, depois Coreia e depois Ucrânia. Foi derrotado pelo campeão da categoria Kageura, do Japão, na semifinal e, infelizmente, perdeu sua medalha de terceiro contra Meyer, da Holanda, ficando na 5ª colocação. O resultado final da categoria ficou com Kokoro Kageura, do Japão, em primeiro lugar, Tamerlan Bashev, da Rússia, em segundo, e fechando o pódio os atletas da Holanda, Roy Meyer, e da Ucrânia, Yakiv Kamol. O pesado feminino reservou as maiores emoções do campeonato, não só para nós brasileiros. No final dessa categoria tivemos uma demonstração do espírito real do judô. Uma das atletas se lesionou e foi carregada nas costas pela sua adversária. Mas não só isso, mesmo com o peso de sua adversária nas costas, a atleta do Japão, que saía do Shiaijo, se voltou para dentro do Shiaijo para cumprimentar antes de sair. Em um campeonato mundial em que muitos dos atletas não fizeram sequer uma saudação correta para entrar na área ou para cumprimentar o seu adversário no início e no final da luta, ver uma demonstração dos verdadeiros valores do judô foi uma emoção para todos que assistiam. Nessa categoria, como vocês sabem, tínhamos 2 brasileiras com grande chance de medalha e elas não decepcionaram. Beatriz Souza venceu a atleta da França Fontaine na primeira rodada, para na segunda rodada vencer a atleta da Croácia e depois a atleta da Tunísia. Na semifinal foi derrotada por Tomita, do Japão, e venceu a atleta da França, Tolufua,
para ficar com a medalha de bronze. Maria Suelen Altman não deixou por menos. Venceu sua primeira luta contra a atleta da Ucrânia e a segunda contra a atleta da Hungria. Foi derrotada nas quartas de final pela mesma Tomita do Japão, venceu sua luta da repescagem contra a tunisiana e, em uma luta incrível, conquistou sua medalha de bronze contra a atleta Ortiz de Cuba, a quem havia enfrentado 17 vezes antes desse Mundial, sem jamais tê-la vencido. Uma grande conquista para Maria Suelen Altman, que deve, com isso, ser a representante do Brasil nas Olimpíadas. O pódio do pesado feminino ficou restrito às atletas do Japão em primeiro e segundo lugar e às atletas brasileiras com os terceiros lugares da categoria. O evento por equipes mistas, que acontecerá pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, ocorreu novamente no Campeonato Mundial e já se tornou um dos favoritos da torcida. Foi sem dúvida emocionante para nós brasileiros. A equipe brasileira venceu o Cazaquistão por 4-3 no desempate na primeira rodada. Na segunda rodada foi derrotado pelo Uzbequistão, caindo na repescagem contra a equipe da Geórgia, a qual derrotou por 4-1, para conquistar mais uma medalha de bronze na decisão de terceiro lugar por um placar de 4-2 contra a equipe da Rússia. A outra medalha de bronze foi conquistada pela equipe do Uzbequistão, lutando contra a Coreia do Sul. A final do por equipe foi decidida mais uma vez entre Japão e França. E a equipe do Japão não tomou conhecimento dos franceses, como não tomou conhecimento de nenhuma das outras equipes. Venceu mais uma vez por 4-0, para terminar o campeonato por equipes sem perder uma única luta. A realidade é que o Japão deu um show nesse campeonato mundial. Sendo representado por sua equipe B, composta pelos seus segundos, terceiros e quarto melhores atletas, além do título invicto por equipes mistas, o Japão conquistou 11 medalhas em 14 categorias, sendo 5 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze. Se o desempenho japonês nesse mundial pode servir de prenúncio para o que vai acontecer com a Olimpíada quando eles tiverem a sua equipe principal, podemos estar diante de uma vitória histórica do Japão na segunda Olimpíada que vão disputar em casa. Se isso realmente acontecer, tenho certeza que vai ser motivo de muita felicidade para os judocas do Japão, porque a primeira vez que a Olimpíada aconteceu lá em 1964, o resultado não foi exatamente o que eles esperavam. O desempenho geral do Brasil não foi ótimo nesse Mundial. Mas se nós analisarmos categoria por categoria, podemos ver que tivemos bons desempenhos de atletas que são chave para os nossos desejos de medalha na Olimpíada daqui a 3 semanas. Mais do que qualquer coisa, nós temos grande confiança na equipe brasileira, que vai disputar possíveis 12 medalhas no individual, mais a medalha no por equipes na Olimpíada de Tóquio. Eles são os grandes representantes não só dos sonhos olímpicos deles, são os representantes de nossos sonhos também, e tenho certeza que tratam isso com a maior seriedade possível. Boa sorte para o nosso time Brasil e fiquem ligados que teremos novidades nas nossas mídias sociais para essa Olimpíada agora. Um grande abraço e até o próximo Papo de Judô. Você já conhece o Profep Max? O Profep Max é uma plataforma de assinatura com tudo sobre o judô. O Profep Max se propõe a ser uma formação integral para profissionais da área de judô. Lá você encontra cursos de terminologia e história, waza, kata, iniciação para o judô, cursos e clínicas de arbitragem, formação de oficiais de competição, gestão de eventos esportivos, gestão de academias, cursos para quem gere projetos sociais, para apresentação de parcerias público-privadas a prefeituras municipais, secretarias de esportes estaduais e a Secretaria Nacional de Esportes. Além disso, lá você encontra conteúdos exclusivos como outros episódios do Papo de Judô, e o melhor de tudo isso, o acesso ao Profep Max custa só R$ 37,00 por mês. E você ainda ganha 3 dias para experimentar, sem compromisso nenhum e sem nenhum custo. Além disso, você pode assinar e cancelar o Profep Max a hora que você quiser. Não há permanência mínima nem nada assim. Na descrição abaixo desse vídeo você encontra o link para a assinatura do Profep Max. Clica lá, vem conferir com a gente o que o judô tem para te oferecer.